crianças, bom dia. Hoje é dia 11, sexta-feira. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais a matemática. Lá na atividade de vocês, a professora colocou para vocês completarem o quadro numérico. Esse quadro numérico, ele começa no número 401 e vai até o número 500. Tá? Então, nós vamos completar, lembrando que até o 10, até chegar no 410, a gente vai colocar o 9. Depois do 410, a gente não vai colocar o 9 mais, a gente vai colocar o 10, 411 e assim por diante. Chegou no 420, a mesma coisa. Chegou no 420, coloca o 4, o 20, depois 421 e a mesma coisa até chegar lá no 30. Assim por diante. Então, aqui no comecinho é o único lugar que vai mudar, né? Vai ficar o 401, 402, 402, 403, até chegar no 409. 410 você vai colocar o 4 e o 10, 411, o 4 e o 11, até chegar no 420. Chegou no 420, o 4 e o 20, 4 e o 21, né? Porque a gente tá falando de 400, então é o 4 primeiro. Toda vez que eu falar 400, quer dizer que é o 4. Quando eu falo 100, não é o 1. Quando eu falo 200, não é o 2 que vem primeiro. 300, o 3. Quando eu falo 400, o 4 vem primeiro. Tá bom? Então, a única diferença que tem, que é no começo, de 401 a 409, a gente coloca o 0. Depois que chegou no 410, que já tem a dezena, então a gente já vai colocar o 10, 411, aí até chegar no 499 para colocarmos o 500, certinho? Depois vocês vão colocar na ordem crescente. A ordem crescente é do maior para o menor. Então, aliás, é do menor para o maior, né? Cresceu, ele vai crescer. Então, quer dizer que vai começar, por exemplo, 0, 0, 1, 2, 3, ele só vai aumentando, então crescente. Na atividade 3, você vai escrever os números por extenso. Vamos escrever o número, esse número. Então, 2, o nome do número que você vai colocar lá, tá? Os números que a professora pediu. Depois, na atividade 4, você vai escrever os números. Eles estão escritos por extenso, tem o nome deles, e você vai colocar o númerozinho, tá? O algarismo, 12, 1 e 2, 1, tá certo? Vamos para a atividade 5. Na atividade 5, você vai completar a história matemática. Então, a professora colocou uma historinha e você vai lendo e respondendo essa historinha, tá? De acordo com o desenho que tem lá. Na atividade 6, você vai pintar as quantidades de quadrinhos que eu estou pedindo lá, certinho? Na número 7, você vai ligar as figuras geométricas e escrever o nome de cada uma delas. Na atividade 8, nós vamos trabalhar com o dobro. O que é dobro? 2 vezes o número que eu pedi. Então, nós vamos observar, vamos fazer o dobro de 36. 36 vezes o 2. Então, 2 vezes 6, 12. Vai subir 1 para a dezena. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Então, o dobro de 36 é 72. Certo? Você vai fazer a mesma coisa com os outros números que a professora colocou lá, ok? Na atividade 9, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as medidas de comprimento, de capacidade, de massa. A medida de comprimento, ela é representada pelo metro. Então, o que nós podemos usar para medir o tamanho das coisas, né? O comprimento das coisas, o metro, a trena, né, a régua. O que nós podemos medir? A capacidade de uma garrafa, de refrigerante, né? Nós podemos usar o litro, né? O leite, a quantidade de leite. Então, nós podemos usar a garrafa, o copo, a jarra também, que tem as quantidades, né, de capacidade, de litro, né? Nós temos também a medida de quilo,
que é usado para medir as massas, né? E nós podemos usar o instrumento, a balança, para medir o peso das coisas, a massa das coisas. Na atividade 10, você vai colocar lá o nome do instrumento que é usado para medir a massa. Então, o que a gente usa para medir o peso das coisas, tá? E na atividade 11 e última, nós vamos trabalhar com a multiplicação. Né? Então, 2 vezes, está escrito lá assim, ó, 2 vezes 4, que é a mesma coisa de colocar o sinalzinho, né, o xizinho, para representar o vezes. Tá? Então, 2 vezes o 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que é a mesma coisa de 2 vezes 4, que é 8. Vocês vão fazer respectivamente com os demais que eu pedi aí. Uma ótima tarde, que vocês tenham um final de semana abençoado. E não esqueça de mandar fotos das atividades para o professor.